Bom dia a todos. Segundo Samuel 21, os filhos de Saul são enforcados. Houve fome nos dias de Davi por 3 anos consecutivos. Davi então consultou ao Senhor para saber por quê. E este lhe diz que era por causa da casa sanguinária de Saul, que havia matado os gibeonitas. Versículo 1. Aqui precisamos nos lembrar de quando os gibeonitas enganaram a Josué no capítulo 9, quando estes se fingiram de coitados, usando roupas velhas e pães embolorados, dizendo que estavam vindo de uma terra distante, e Josué acreditou neles, e sem consultar ao Senhor, fez com eles um pacto, que lhes daria a vida, e assim prestaram juramento diante do Senhor. Josué 9, capítulo 15. A seriedade de se fazer um juramento diante do Senhor, sem consultá-lo, traz sempre consequências e colheitas indesejadas. Essa era uma delas. Quando juramos ao Senhor, seja quando nos casamos ou quando o aceitamos como Senhor de nossas vidas, e depois, por algum motivo egoísta, rompemos ou quebramos este pacto com Ele, certamente haverá consequências para este ato. A justiça pode não vir na hora, como no caso de Saul, mas veio mais tarde, sobre os filhos dele. Êxodo 18 diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem, e faz justiça até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam a sua palavra. Saul ignorou o pacto com eles, e agora todo o povo padecia com fome. Davi vai então até eles para saber o que poderia fazer para corrigir o mal que Saul fizera. E estes lhe dizem que não queriam ouro nem prata, queriam 7 filhos entre os filhos de Saul, para que os enforcassem em Gibeá de Saul. E Davi não tem outra opção para salvar o seu povo, a não ser atender aquele duro pedido dos gibeonitas. Versículos 4 a 6. Davi, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, por causa do juramento que fizera a ele. Versículo 7. Tomou então 2 filhos de Rispa e 5 filhos da irmã de Mical, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, e estes foram mortos no dia da cega, ou seja, no início da colheita da cevada. Versículo 9. Ou seja, o plantio de Saul custara a ele essa terrível colheita entre aqueles que eram do seu próprio sangue. Rispa, então, cobriu os corpos deles com um pano, para que as aves do céu ou os animais do campo não viessem comer suas carnes, até que a chuva caísse sobre eles. Versículo 10. Que ato de bravura o dessa mãe por seus filhos, guardando bravamente seus corpos, até que pudessem ter um sepultamento digno. Davi também mandou buscar os ossos de Saul e Jonatas, que estavam em Jabes de Gileade, pois haviam sido furtados pelos próprios israelitas quando os filisteus os penduraram nos muros de Bet-San, após ferirem-nos em Gilboa. Versículo 12. E dali fez subir os ossos de Saul e Jonatas, junto com todos os enforcados. Versículo 13. E os enviaram na terra de Benjamim, e enterraram lá, na sepultura do pai de Davi. E depois disso, Deus se aplacou com a terra. Versículo 14. Os filisteus voltaram a pelejar contra Israel, e Davi e seus servos lutaram até cansar. Versículo 15. Pelejaram contra Ibis-Benote, que era um dos filhos do gigante, e cuja lança pesava 300 siclos de cobre. Este tentou ferir a Davi, mas Abissai o socorreu e matou o filisteu. Esse incidente quase fatal fez com que os israelitas não permitissem mais que Davi fosse com eles à guerra,
para que a lâmpada de Israel não se apagasse. Versículo 17. Também houve guerra contra Gobe e Sibecai. Sibecai conseguiu matar Asaf, outro filho de um gigante. Versículo 18. Houve guerra em vários outros lugares, em El-Anã, e El-Anã conseguiu ferir Golias, cuja lança era de um tamanho enorme. Versículo 19. Também houve guerra em Gate, e a palavra narra que um homem de lá tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé. Versículo 30. Esse gigante foi morto por Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi. Versículo 31. Esses 4 gigantes de Gate caíram pelas mãos de Davi e de seus servos. Versículo 32. Pior do que os gigantes que Davi enfrentou, existe um gigante maior, que é um que nenhum homem pode driblar, que é a morte. Mas um dia, uma mãe também chorou a morte de seu filho inocente na cruz do Calvário. Ele sim, não merecia aquela condenação, mas ali, naquele madeiro, ele venceu a morte por nós e nos ofereceu a vida. Você quer que todas as maldições hereditárias sejam quebradas em sua vida? Então saiba que o poder da redenção, o poder da vida, o poder que nos torna filhos e, portanto, herdeiros da vida eterna, está em Cristo Jesus. E Ele quer que você o aceite, hoje, já, agora. Mas aceitá-lo não só como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Não queira só a bênção que Ele pode te dar, mas o Senhor da bênção, que te seguirá por toda a vida, se você deixar que Ele a conduza completamente. O seu sim a Ele determina seu presente, seu passado e principalmente o seu futuro, que está escondido nele. Aceite-o e receba hoje o presente. Não espere as maldições te alcançarem ou atingirem os seus. Livre-se delas hoje, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Salvador e Senhor. Amém? Um abraço nele e até amanhã.